Meus amigos da EVP, nós voltamos aí com o que eu acredito que seja o último, ou pelo menos o penúltimo bloco das nossas aulas para a Polícia Federal. E com elas nós encerramos para a sua prova. Não quer dizer necessariamente que nós tenhamos encerrado aqui a parte de criminologia, que ela vai continuar ainda um pouquinho aí adiante. Eu espero trazer somente para a sua prova só mais um bloco de questões, que é para a gente ficar batendo em cima, neuroticamente, para que você faça uma prova legal, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, neste exato momento, sobre as teorias contemporâneas que falam das causas de criminalidade. Várias teorias procuram explicar a criminalidade sob determinados pontos de vista. A criminalidade como um efeito, né, da existência social, basta, porque a gente já viu nos outros vídeos, né? Nós vimos aí que basta que existam duas pessoas para que haja um conflito de direitos, exatamente. Ou então pela simples oportunidade de expressar uma manifestação própria. Isso já causa um conflito de ideal. Então pode ser que haja também um conflito dentro da área do crime. Então nós veremos agora quais são as teorias que explicam o comportamento do autor, por que o crime ocorre. Esta parte de teorias contemporâneas, ela está no seu edital. É a última parte do seu edital dentro do nosso programa, ok? Reitero aqui que se você quiser continuar conosco, né, após a sua prova, então nós teremos ainda mais alguns blocos falando sobre criminologia, mas não necessariamente nisso. Nós temos aí também o edital, salvo engano, é Polícia Civil de São Paulo. E nesse há alguns temas a mais que na Polícia Federal, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você desse uma olhadinha nesse material que eu coloquei para você. Nós temos várias teorias, várias. Teorias que ainda hoje têm algum cabedal. Nós temos teorias que ainda existem, subsistem, melhor ainda dizendo, porque elas ainda sobrevivem de alguma forma. Temos teorias impregnadas em algumas partes do Código Penal. Nós temos teorias aqui que, embora tenham cessado na sua vigência, ou então na sua intelecção de acordo com os fatos da sociedade, nós temos resquícios dessas teorias ainda nos dias de hoje. Gostaria que vocês acompanhassem assim, pormenorizadamente. Essa parte nós faremos bem explicadinho, para que não haja dúvidas na hora de marcar a sua questão, como é CESP, se for o caso da Polícia Federal, certo ou errado, ok? Então vamos lá. Essas teorias nós temos aí. Teoria da desorganização social, teorias que procuram explicar por que o crime ocorre, não é? Teoria do estilo de vida, teoria do aprendizado social, associação diferencial. Teoria do controle social, teoria do autocontrole, teoria da anomia, teoria interacional, teoria da escolha racional. Essas são as mínimas teorias, eu digo. São as mínimas porque nós temos há uma generalização de teorias hoje. Nós temos várias que são concebidas em prol da explicação da concepção do crime e da deflagração do crime. No entanto, nós temos também várias teorias que não só não explicam, como confundem. Por isso que na maioria dos manuais você vai encontrar isso aqui. Esses são o mínimo hoje concebido para a explicação da gênese do crime, ok? Então vamos de uma por uma agora. Primeiro, teoria da desorganização social. Para que haja o crime em sociedade, a sociedade tem que comportar uma instabilidade. A instabilidade social vem de sua desorganização, coisas que não funcionam tão bem. Primeiro, a abordagem da teoria.
sistêmica em torno das comunidades. Como é a abordagem, como é o foco de estudo da teoria? Abordagem sistêmica em torno das comunidades, entendida como complexo sistema de redes de associações formais e informais, pessoas que se agrupam formal ou informalmente. A análise é feita em cima da sociedade, como ela se comporta, como ela se agrupa. As variáveis aqui, nós temos status socioeconômico, a forma como a sociedade desempenha a sua própria produção, a desagregação familiar é um fator preponderante para que haja desorganização social. A desorganização dentro da sociedade, ela parte dos núcleos que existem. A família, quando ela se desestabiliza, o emprego, quando se perde o vínculo empregatício, quando há o desemprego é um fenômeno social que causa a instabilidade das relações. Por quê? Porque uma vez que aquela pessoa produz, ela não precisa recorrer a subterfúgios, principalmente criminosos, para obter aquilo que ele tem vontade de ter. Não é? Então, a criminalidade também vem no desemprego, ele também tem esse nascedouro. Mais de um morador por cômodo, conflito quando se forma. As pessoas, antigamente, né, principalmente na época dos nossos pais, dos nossos avós, era muito comum encontrar nas casas pessoas agrupadas. Hoje, é claro que nós temos várias na sociedade, mas antigamente era comum, não por uma questão de necessidade, mas por cultura. As pessoas viviam todas juntinhas e só saíam para casar, não é? Então, essa convivência apertada gerava conflitos também. E esse conflito, ele extravasava da casa. A pessoa saía daquele ambiente para cometer crimes lá fora. Isso não quer dizer necessariamente todo mundo se comporta dessa forma. Essa teoria de desorganização social, ela não teve um grande respaldo por conta disso. Ela não pode generalizar as situações. Nem todo mundo que vive agregado vira um criminoso, nem todo mundo que se desemprega vira um criminoso, nem todo mundo que tem a desagregação familiar se torna um criminoso. Então, teorias que procuram explicar de uma maneira exemplificativa, elas são bem-vindas, mas não determinismo. O determinismo não. Você não pode determinar que o status socioeconômico vá determinar se a pessoa é ou não é criminosa. Porque se você colocar toda pessoa pobre como sendo criminosa, quem é rico não vai ser nunca. E o que a gente mais vê hoje é isso. O cara não precisa estar recebendo 13 mil reais para cometer um crime, não. Eu não recebo 14 mil, vou procurar cometer um crime. Não, o cara pode estar ganhando muito bem e ter um cargo muito bom em qualquer canto desse mundo e pode estar praticando crime, não é? Então, a desorganização social, ela não determina, ela colabora. É um fruto de colaboração para o crime, né? Pode ser que a pessoa, por conta de um desemprego, pode ser que a pessoa, por conta de uma desagregação familiar, vá gerar dentro de si a revolta social. Pode ser, não é? As amizades locais, né? Aquele velho adágio dos pais, né? Diga-me com quem andas, né? É problemático, porque na maioria das vezes, geralmente, é o que a pessoa é. Quando ela anda com as pessoas que praticam crime, ela pode estar envolvida nos crimes também, mas isso também não pode ser generalizado. Por isso que a teoria hoje não tem uma expressiva aceitação. Teoria do estilo de vida. Vamos lá, é um pouco diferenciada da outra. A vítima em potencial, agressor em potencial e tecnologia de proteção. É a forma de abordagem dessa teoria. Estilo de vida. Vítima, autor. Os papéis, eles não se misturam. Quanto maior a provisão de recursos de proteção, maiores os custos de se perpetrar o crime e menores as oportunidades do agressor. Então, é a forma que o estilo de vida vai se comportar para agregar ou não o crime à existência daquele ser humano. A pessoa tem um estilo que vai permitir que aquela conduta criminosa se amolde ao seu estilo de vida, ou então não.
é uma teoria tanto quanto subjetiva demais. Ela nem sequer é enaltecida pelos doutrinadores, ninguém nem abre muito mão de falar sobre ela. Mas a teoria do aprendizado social é realmente muito mais eficaz, teve uma participação maior na doutrina mesmo, a doutrina festeja mais a teoria do aprendizado social. Agora, é evidente que nós temos aí um olhar de cautela com cada uma dessas teorias, nós carregamos um pouquinho de cada uma delas, ok? Para você ter uma ideia, uma pessoa houve um crime, vou dar um exemplo dessa outra aqui, teoria do estilo de vida. Nessa questão dessa teoria, a oportunidade é gerada, de alguma forma, através desse estilo. Tinha um cara que apareceu no jornal, isso eu não sei se foi aqui em Pernambuco, mas eu achei interessante. O cara, ele era assaltante, não é? Mas ele estava andando na rua, não ia praticar assalto nenhum, ele estava andando normal. E um cara passou com um carro na frente dele e estava com aquela música, batidão, bem alto. E o cara playboy, assim, andando na rua com o carro. Ele disse para o jornalista, ele disse, olha, eu não estava ali para cometer um crime, eu estava andando na rua. Mas eu vi que o cara estava com a música tão alta naquele carro que chamou a minha atenção e eu fui atrás. O estilo de vida chama para o crime. Então, o cara que estava chamando a atenção naquele momento, ele desenvolveu aí a possibilidade de chamar para si o que ele não deveria ter chamado, que é a atenção de toda e qualquer pessoa, inclusive de um criminoso, não é? Teoria do aprendizado social agora. Então, olha, a abordagem. Os indivíduos determinam seus comportamentos a partir de sua experiência pessoal com relação a situações de conflito, por meio de interações pessoais e com base no processo de comunicação. É uma interação social. O aprendizado social é a troca constante de informações. E hoje a gente troca informação com tudo. Eu não estou aqui falando com vocês, eu estou aqui sentada num estúdio no Recife. E você provavelmente está aí no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, no Acre, no Rio Grande do Sul, e está ouvindo e está vendo aqui a aula que a gente está dando. Então, a interação social, ela serve para isso, para a troca, independentemente, não existe obstáculo de distância. Eles determinam o comportamento a partir da experiência, da troca de experiência pessoal. Então, há uma intensidade de coesão nos grupos de amizades, uma existência de amigos com problemas com a polícia, percepção dos jovens sobre outros envolvidos em problemas de delinquência, há um contato maior, o contato dos delinquentes, dos jovens, das pessoas problemáticas é bem maior. Há uma troca, uma interação de experiências. Então, uma pessoa que convive no meio com troca frequente de experiência vai favorecer o crescimento acelerado, desmedido da criminalidade. Então, se eu tiver um contato frequente maior com uma pessoa que seja usuária de drogas, é provável a incidência, ou então a minha experiência, né, o meu uso de drogas junto com aquela pessoa. Eu que nunca usei, vou começar a usar porque a minha experiência, o contato é maior. Isso acontece ainda hoje? Sim. Porque nós sabemos que quando as pessoas são presas, elas têm contato com pessoas que já foram presas e que provavelmente estão numa escola já com um modelo já formalizado de criminosos. A gente sabe que muitas vezes a prisão comporta as pessoas que já estão nessa vida de crime há muito tempo. Por isso que eles dizem que é uma escola da criminalidade. Pode ser que seja assim, porque o contato é maior. Uma pessoa que foi um criminoso eventual, o cara só teve esse contato aqui com o crime, ele só teve o contato de uma vez na vida ter cometido por impulso um homicídio passional, porque estava muito arretado com a mulher e matou a mulher, deu um tiro nela e foi-se embora, foi preso. Ele ali com aquele crime ocasional dele, que foi uma vez, ele nunca cometeu um crime. Aí ele entra em contato com as pessoas que cometem crimes sempre.
sempre. Então, a probabilidade dele sair de lá praticando outros crimes também existe e é grande, não é? Teoria do controle social, essa é legal. O que leva o indivíduo a não enveredar pelo caminho da criminalidade? Você já passou isso pela sua cabeça? Você já pensou nisso? O que pode levar uma pessoa a não cometer o crime, mesmo que ela nasça em meio desfavorável? Qual é o meio desfavorável? Uma casa onde pessoas cometem crimes, porque um cara que vive dentro de uma casa onde todo mundo comete crime, ele vai achar que cometer crime é uma coisa muito natural, né? Dentro da família. A crença e a percepção do mesmo em concordância com o contrato social ou o elo com a sociedade. Eu acho interessante demais essa questão do contrato social. Envolvimento do cidadão no sistema social, concordância com os valores e normas vigentes, ligação filial, os pais, os irmãos, amigos delinquentes, crenças desviantes, aquele comportamento que você acredita que seja lícito, normal, ainda que você nem acredite que seja lícito, mas normal, mas é um comportamento ilícito. Quanto mais o cidadão se envolve nesse sistema social de prevenção ao crime, maior a sua contribuição na redução da criminalidade, não é? A gente sabe disso, que a sociedade, ela permeia, né, a mente humana de diversas ideias para controle de criminalidade. Como é que a sociedade faz isso? Quando ela permite que o cidadão, ele contribua e dê uma gratificação a essa pessoa. Qual é a gratificação? A inclusão. Quando a pessoa ajuda, ela é incluída em grupos de ajuda que ajudam o próximo, e isso aí vai contagiando, todo mundo se ajuda numa interação social. Quando a sociedade permite que isso seja realizado, poucas pessoas se marginalizam. Poucas pessoas ficam de fora desse sistema. Aquele filme com aquele menininho, A Corrente do Bem. Sabe a corrente do bem? Você faz um bem a alguém, essa pessoa só tem que passar um bem ao próximo, pronto. O controle social, ele ocorre a partir da medida em que a sociedade toma consciência daquela criminalidade local e age no sentido de se evitar. Eu acho engraçado, assim, engraçado não, mas curioso, que a polícia vem fazendo um papel realmente fundamental através dos sistemas de segurança. Nós veremos ainda isso hoje, a forma de se elaborar e de se estabelecer a segurança pública, a polícia cidadã, a polícia inserida dentro da sociedade, dentro daquele núcleo social, a polícia que tem interação com os membros da sociedade. Eu vi numa reportagem uma menina que mandou uma mensagem de texto para o celular de um policial militar que fazia rondas no bairro dela. Ela tinha o celular do policial, não era porque era amiga, não. É porque eles disponibilizaram para eles mesmos ali os números de acesso para aquele carro que fazia aquela patrulha local dentro daquele bairro. E no instante pegaram o bandido que estava querendo assaltar a casa onde ela estava. E isso é o envolvimento do cidadão no sistema social, nesse controle de criminalidade. Ele tem que fazer parte porque faz parte da vida dele, não é? Teoria do autocontrole. Esse aqui tem um mecanismo psicológico muito grande, né? O não desenvolvimento de mecanismos psicológicos de autocontrole da fase que segue dos 2 anos à pré-adolescência, que geram distorções no processo de socialização pela falta de imposição de limites. Vejam só, é por isso que às vezes eu penso nesse negócio de ter filho. É muito difícil, porque o cara, ele não pode apenas, a pessoa não pode gerar, botar no mundo não, tem que ficar de olho assim, de olho, exatamente, o que a pessoa está fazendo todo dia. Esse mecanismo psicológico de autocontrole, ele é desenvolvido, você não pode deixar a criança solta no mundo achando que tudo que ele faz está certo.
derrubo, né? Nem todo mundo se comporta como avô e avó. Avó é que estraga, né? Nessa teoria do autocontrole, a criança ela tem uma medida de controle até a sua fase de adolescência. Ele tem que ter conhecimento dos limites da sua atuação. Se toda vez que ele quebrar, ele faz muito parte daquela teoria de broken windows também. Se ele quebrar alguma coisa, ficar por isso mesmo, se não for repreendido, se não ouvir uma chamada de atenção, se ele não tiver uma contenção, ele vai achar que aquilo é natural e vai fazer isso com todo mundo. Aí o desrespeito que ele tem dentro de casa vira crime do lado de fora, quando não vira crime dentro da própria casa, não é? Já vi casos assim de inúmeros idosos. Eles chegam à delegacia, às vezes, e pedem que a polícia dê um susto. Oh, eu queria que você desse um susto no meu filho, porque meu filho está me desrespeitando. Isso é idoso, viu? O cara tem 80, 90 anos de idade. Ele bate em mim, briga comigo, me xinga disso, daquilo. Por quê? Porque na infância, na adolescência, às vezes não recebeu. É uma fase de formação de caráter. Não recebeu a repreensão, não foi debelada aquela situação naquela fase de construção de personalidade. Então, quando ela não tem o freio social bem estabelecido, despiroca, como se fala aqui em Pernambuco. O cara sai e pratica o crime que ele quiser, porque ele vê que não tem medida para ele não tem limites. Aqui, variáveis. Frequentemente eu ajo ao sabor do momento, sem medir as consequências. Eu raramente deixo passar uma oportunidade de gozar um bom momento. Então, é o irresponsável. Essa teoria do autocontrole é justamente com relação a isso. O autocontrole que todos nós temos. Porque todos nós temos. Não pense que fulano ele não tem o autocontrole para cometer um crime. Quando você está no trânsito, aí eu falo para você aí, tem gente que fala muito do trânsito de São Paulo, que é complicado, mas eu acho que isso virou epidemia mesmo. E no Recife também não é muito diferente, não. Eu até desisti mais de andar de carro por conta disso. Mas você no trânsito, às vezes você está muito arretado, dá vontade de botar logo a primeira e bater no carro da frente. Você já teve essa... Se não teve, eu estou dizendo, eu virei uma criminosa em potencial. Porque às vezes você tem tanta raiva de estar ali no meio. Se todo mundo que deseja matar a sogra, matasse a sogra, seria aqui a gente não ia ter mais sogra nesse mundo, né? Porque sempre tem alguém que tem problema com sogra, com sogro. Então, todos nós temos o autocontrole. Se nós não tivéssemos o autocontrole, nada nesse mundo ia funcionar. Mas esse autocontrole, ele é desenvolvido na personalidade da criança para o adolescente. Então, ele tem essa oportunidade de desenvolver, mas não é ele que desenvolve sozinho, é a orientação dos pais irresponsáveis. É através dessa orientação que tudo se desenvolve. Teoria da anomia já é outro viés. Vamos lá. Impossibilidade do indivíduo atingir metas desejadas por ele. 3 enfoques. Diferenças de aspirações individuais e meios disponíveis. Oportunidades bloqueadas e privação relativa. Veja só, é como se a pessoa não tivesse evoluindo e, pior, repetindo os erros de pessoas antepassadas. Pessoas que não têm a iniciativa de procurar evoluir. Participa de rede de conexões, esse indivíduo. Existem focos de tensão social, não é? Esse relacionamento que o indivíduo tem com os adultos de seu meio social é uma relação muito negativa, porque ele não consegue potencializar a sua vida, andar positivamente, praticar atos que lhe favoreçam, não é? Brigas de família, brigas com vizinho, pessoas intolerantes, pessoas que não conseguem interagir, tensão no trabalho, tudo isso é gerado através das pessoas, nessa análise da teoria da anomia, ok? Então vamos lá. Teoria interacional. Processo interacional dinâmico com 2 ingredientes. Esse material aqui
gostaria de deixar claro, isso aqui é um recorte de várias partes de provas. Isso é importante por quê? Porque é exatamente assim que caíram, né, essas informações nas provas. Eu sugiro que você leia antes. Se puder imprimir, porque como isso é slide, eu não sei se é assim que vai, você pode imprimir 4 por folha, aí deixa ele direitinho lá. Perspectiva interacional, que entende a delinquência como causa e consequência de uma série de fatores. Então, a delinquência não é explicada por briga de vizinho, ou briga na família, ou isolamento familiar, ou desemprego, ou falta de educação, a educação como instrução. Não, você vai envolver tudo isso, isso é sistêmico, tudo isso causa criminalidade. O cara, ele não tem envolvimento com absolutamente nada. A supervisão familiar decresce. A supervisão familiar é importantíssima nessa fase de 2 anos até a adolescência, porque é quando o caráter vai se formando, não é? E o freio social tem que ser desenvolvido. Intensidade de coesão dos grupos de amizade. O que ele não encontra em casa, ele procura nos grupos, porque nós sempre procuramos isso. Observe que, quando criança, você fez coleção de alguma coisa. Eu já fiz coleção de latinha de refrigerante, já fiz coleção de... Já botei... Eu ainda gosto de cofrinho, que ninguém saiba, só vocês. Volta e meia eu guardo moedinha nos cofrinhos, porque eu acho bonitinho todo mundo ali junto. Então, todo mundo tem um sistema para agregar alguma coisa. Então, você colecionar coisas na infância é uma parte de você que quer se agrupar. Então, na adolescência, isso vai sendo diminuído nas coleções individuais e você coleciona em grupo, você vai para os grupos, né? Então, os amigos, eles são mais fortalecidos que a própria família, porque os amigos entendem você e a família só quer lhe corrigir, né? Na adolescência é isso. Não quer dizer necessariamente que isso seja ruim, isso é ótimo, né, para um adolescente. No entanto, ele não entende. O que ele entende é que meu pai e minha mãe brigam comigo, então eu vou atrás dos meus amigos que sempre apoiam o que eu faço. Então, quanto mais rebelde eu sou, mais o povo, a galera acha legal. Então, é por isso que eu sou tão aceito. A aceitação no grupo é fundamental. Teoria da interação ou teoria interacional. Interagir é fundamental. Percepção dos jovens sobre outros envolvidos em problemas de delinquência. Envolvimento do cidadão no sistema social. Ligação filial, amigos delinquentes, crenças desviantes. Teoria da escolha racional. O indivíduo decide sua participação em atividades criminosas. É claro que isso não explica tudo. A partir da avaliação racional entre ganhos e perdas. É meio complicado, mas de vez em quando isso acontece, né? Essa teoria, hoje, ela explica algumas coisas, não é? Não explica tudo, não, mas veja só. Enquanto criminosa, eu vou praticar o crime, eu vou pesar o que eu vou perder com essa prática de crime e o que eu vou ganhar com isso. Então, eu faço um peso mais ou menos e analiso a minha conduta e pratico o crime. É o que a teoria da escolha racional faz. Racionalmente, o autor do fato vai ali para praticar. Ele procura estabelecer tudo que ele vai ganhar, estabelece tudo que vai perder e faz ali o seu esquema. Se aquilo dali der uma seta positiva, se ele for para cima naquilo ali, ele achar que aquilo ali é um ganho, ele vai lá e pratica. Não explica crime passional. Por quê? Porque no crime passional você está muito virado, né? Naquele momento você está muito arretado e de repente você mata. Matou que às vezes você nem se recorda, porque aquela paixão foi tão grande, foi tão forte que cegou. Então, nem tudo é escolhido racionalmente pelo autor. Exemplo disso é o crime passional. Agora, você também tem crimes que você vai pesando, por exemplo, estelionato. Estelionato é uma escolha racional. O que eu tenho, não sei quantas vítimas, eu vou procurar ganhar isso, isso, isso. A escolha racional, ela é realizada em determinados crimes, claro que premeditados. Os crimes com premeditação estão aí incluídos, não é? Ok? Por enquanto, a gente, então,
para por aqui. Eu tomei o cafezinho, muito bem feito, por sinal, não é? E eu espero que vocês estejam aqui de volta para a nossa próxima parte e provavelmente última. Nós vamos conversar mais um pouquinho aí sobre segurança pública para fechar assim para vocês, para a Polícia Federal e em continuidade para outros concursos em outros blocos. A gente se vê.